São Paulo, 6 de maio de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Novamente, eu começo o programa com notícias referentes ao nosso último boletim, o boletim 6 do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Eu acho que vocês devem estar ansiosos. Ontem, infelizmente, não deu mesmo para fazer a gravação, mas hoje eu posso falar um pouco mais desse boletim que eu considero talvez o mais importante e talvez o que fique para a história desse comitê. Daqui a muitos anos eu espero que as pessoas leiam esse boletim e vejam quão avançado, quão determinado e quão direto ele foi e como ele tentou abordar os tópicos essenciais do momento que o Brasil se encontra, em especial a região Nordeste, porque evidentemente a gente só precisa ver as curvas de todo o Brasil, a curva do país como um todo. Hoje nós tivemos confirmações de algo que eu tenho dito há algumas semanas, que tudo leva a crer que infelizmente o Brasil será o novo epicentro mundial, logo depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam numa curva ascendente. As pessoas cometeram um erro de esquecer que os números de Nova York estão caindo, mas se você tirar os números de Nova York da curva americana, a curva continua sendo ascendente, porque vão haver múltiplas microepidemias nas cidades espalhadas pelos meio oeste e a costa oeste dos Estados Unidos, e mesmo na parte sul, no sudeste dos Estados Unidos, onde a pandemia ainda não chegou com a força que ela se mostrou em Nova York. Aqui no Brasil, evidentemente, nós estamos muito preocupados porque o distanciamento social começou a cair desde o final de semana passado, caiu já para um patamar de 45% em média. E apesar, apesar dessa queda ser homogênea, a gente consegue ver bolsões onde ela está sendo ainda mais importante. Então, no nosso boletim, nós iniciamos, como sempre, indicando que o distanciamento social ainda é a única ferramenta, a única coisa que nós temos efetiva, a única manobra efetiva para tomar conta desse crescimento de casos. O Brasil está atingindo um número de 700 mortes por dia. Nós vamos atingir um número muito maior. É evidente que nós estamos ainda na subida da exponencial. Então, nós defendemos e basicamente pusemos no papel que o distanciamento tem que voltar a ser pelo menos acima de 55% e que, no caso das cidades ou estados, ou municípios, cidades, estados, capitais ou estados, onde a curva seja ascendente e o número de leitos de UTI e de enfermaria já tenham cruzado 80%, os gestores, os governantes têm que considerar seriamente a proposta de um fechamento, de um isolamento muito mais rígido, que, como nós conhecemos hoje em dia, já virou parte do jargão da pandemia. É descrito pela palavra em inglês lockdown. O lockdown é uma última tentativa de estabelecer um distanciamento social que permita, antes que o sistema de saúde colapse, que as pessoas realmente fiquem em casa e que você possa aliviar a pressão sobre os hospitais e as UTIs de uma cidade como, por exemplo, São Paulo. Amanhã, segundo o decreto publicado hoje pelo governo do Ceará, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, vai entrar num sistema de isolamento mais rígido, que não é ainda o lockdown clássico visto na Itália, mas ele se aproxima muito disso. O decreto foi publicado, nós vamos colocar esse decreto no nosso site, e ele vai de encontro a esse critério quantitativo que nós colocamos, uma vez que no último relatório epidemiológico da cidade de Fortaleza, a ocupação dos leitos está chegando muito próximo de 100%. Então, a medida do governo do Ceará foi absolutamente correta, não tinha o que fazer nesse momento. E nós colocamos dentro dessa nova realidade, como um segundo ponto fundamental, a necessidade de se criar uma lista única de acesso às UTIs, porque, como vocês sabem, em muitos lugares do Brasil, se não na maioria,
A maioria dos leitos de UTI são privados e os leitos do SUS estão sendo usados e vão ser usados no seu limite, muito provavelmente em vários lugares do Brasil. Então o comitê aprovou a proposta de se criar uma lista única onde o Estado alugue ou faça acordos com os hospitais privados para que os pacientes do SUS que estão em fila de espera tenham acesso a leitos de UTI que não estão sendo usados. Essa é uma medida humana, ela não tem nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida que ela tem que ser implementada como foi na Espanha, como foi na Itália, porque ninguém em sã consciência vai aceitar que pessoas fiquem à mercê do destino ou que morram nas enfermarias dos hospitais públicos com leitos privados disponíveis na mesma região, na mesma cidade, no mesmo estado. Então, eu acho que, apesar do comentário funesto do atual ministro da Saúde, hoje à tarde, no tópico, nem vou entrar na questão porque é tão bárbaro, é tão absurdo, que nem merece ser comentado, mas enfim, o nosso comitê tomou uma posição muito clara sobre isso. Alinhado a isso, o comitê ratificou seu apoio à criação das brigadas emergenciais. Nós estamos esperando os decretos dos estados que regimentam e que regulam, o funcionamento dessas brigadas. Eu tive notícia hoje que o Piauí está preparando a publicação do decreto nas próximas horas ou amanhã. A Bahia já tem um decreto pronto que deve estar sendo publicado nos próximos dias, e isso dá a legalidade para a proposta de criar as brigadas para o Nordeste e recrutar médicos brasileiros e eventualmente médicos estrangeiros também, que têm seus diplomas, que tiveram seus diplomas receberam seus diplomas em outros países, mas que estão em solo brasileiro, alguns deles trabalhando ou já trabalharam no programa Mais Médicos. Ou seja, é apenas lógico, racional e humano, como eu falei no último episódio aqui, apenas segue o juramento de Hipócrates na sua linha mais essencial de que a arte da medicina tem que ser executada onde o médico estiver e onde houver um paciente em necessidade. É uma guerra e numa guerra você tem que usar de medidas excepcionais. E essa até que não é tão excepcional na minha concepção. Nós também falamos anunciamos a entrada em funcionamento da nossa sala de situação amanhã, que vai ser anunciada em rede nacional, eu espero, às 10h30 da manhã. Amanhã nós vamos anunciar a entrada em funcionamento da sala de situação que recebe os dados do Monitora Covid, o nosso aplicativo, que já tem mais de 71 mil assinantes. Nós estamos numa corrida para atingir 100 mil essa semana, então eu peço a todos vocês que continuem a campanha, não esmoreçam, não desistam, porque nós precisamos de todos os nordestinos, mesmo os assintomáticos, nós precisamos que vocês se registrem, entrem no aplicativo, preencham o questionário até onde vocês forem pedidos, né? Se você não tiver sintomas, você para antes, se você tem sintomas, você vai até o fim, porque vocês vão ver amanhã, se tudo der certo, às 10h30 da manhã, na Globo News, imagens do funcionamento dessa sala de situação e quão útil, quão fundamental é esse rastreamento dos casos à medida que eles vão ocorrendo, baseados nas informações clínicas. Nós também falamos da proteção dos profissionais de saúde, algo muito importante. Falamos da importância da limpeza dos ambientes hospitalares, não só os ambientes onde os pacientes estão, onde os médicos se trocam, nos banheiros. Nós demos uma ênfase muito grande e também um apoio enorme ao pessoal de limpeza, que tem que ter sua vestimenta de proteção, suas máscaras, luvas, tem que ser treinado para se proteger e também para proteger as pessoas que trabalham ao seu redor. Esses também são verdadeiros heróis anônimos que nós temos que saudar, porque estão lá todos os dias arriscando a própria vida, limpando os ambientes hospitalares onde os médicos têm que atuar, onde os pacientes vão ficar, os banheiros, tudo. Então nós tivemos uma ênfase muito grande e também falamos de outros aspectos essenciais. Eu não tenho tempo de cobrir, mas vocês encontram no nosso site www.comitecientifico-ne.com.br o boletim 6 e todos os outros boletins. Gostaria de dizer também que o Panamá continua
Aos nossos irmãos panamenhos, continuam usando as nossas recomendações, os nossos boletins, é uma grande honra. A gente fica muito comovido de receber essas mensagens do Panamá, da região oeste, onde foi criado esse comitê, e estamos dando todo o apoio aos nossos irmãos panamenhos. Bom, estava demorando muito para eu contar uma história, e hoje eu resolvi contar uma história que foge completamente do padrão de tudo que eu já contei. É uma história que faz parte de um outro capítulo da minha vida, que eu vou, ao longo desses episódios, começar a contar também, que são as minhas viagens pelo mundo. Desde 1993, ou seja, 27 anos, eu viajo pelo mundo frequentemente, né? E ao longo dessas viagens, tem gente que me conhece muito bem, que a única coisa que me pede quando eu partir dessa existência são as minhas 3 milhões de milhas do meu cartão de fidelidade, porque aí vai poder viajar muito. A pessoa sabe quem eu estou falando. Mas enfim, uma das melhores e mais sensacionais viagens que eu fiz na minha carreira foi em 2004, quando eu e meu filho mais velho fomos convidados, eu fui convidado e o meu filho foi comigo, para passar um mês em Moscou, dando um curso de neurociência num dos institutos mais tradicionais da Rússia. E, evidentemente, ir para Moscou e passar um mês com o seu filho mais velho no meio da Rússia é algo que um dia eu vou ter que escrever um livro só sobre essa viagem. Mas aqui eu vou contar os highlights. O primeiro highlight foi ficar num hotel onde você era vigiado o tempo inteiro por uma babushka, uma senhora gigantesca que ficava no meio do corredor do hotel, um dos hotéis maiores do mundo, é um cubo gigantesco, você não tinha a menor ideia onde você estava, você tinha que olhar no seu cartão toda hora para saber que andar e quarto você estava, e tinha que entregar a chave para ela e pegar a chave, e ela anotava toda hora que você saía e a hora que você voltava. Mas enfim, um dia, nos primeiros dias, nós fomos lá caminhar na Praça Vermelha, no Kremlin. E lá estava o Kremlin, a tumba de Lenin, e em frente a gente virou a cabeça e olhou um mega shopping center de super luxo, de artigos de luxo, Louis Vuitton, loja da Ferrari, né? E eu não consegui resistir, virei para o meu filho Pedro e falei, nossa senhora, que coisa, hein? Quem diria? Aí o Pedro virou para mim e falou, o camarada Lenin deve estar dando volta no túmulo, né? Na tumba que fica ali do lado. Eu falei, não, acho que não, vamos lá dar uma olhadinha. Fomos na fila, entramos para ver o camarada Lenin, que estava até aquela época exposto lá, né, mumificado. E qual não foi minha surpresa quando nós estamos na fila, né, os russos, a fila cheia, enorme, e nós ficamos lá não sei quantas horas para entrar. E eu tô olhando lá e quando chegou a nossa vez, rapidamente você passa, e esse meu filho, o espírito de porco, palmeirense, evidentemente, bate no meu ombro e fala, é verdade, ele não está rodando na tumba, não. Ele está crescendo mofo ali. O nosso querido palmeirense conseguiu encontrar um mofinho crescendo no pobre do Lenin, né? E foi realmente um choque para mim. Bom, saímos de lá. No dia seguinte, gostamos tanto da Praça Vermelha que fomos tentar sair de manhã e sair correndo, para dar uma corrida na volta da Praça Vermelha. E nós não sabíamos. Eu sabia que estavam tendo atentados lá da Guerra Civil da Chechênia, com bombas, né? E nós fomos parados pela polícia russa, na tentativa de entrar na Praça Vermelha, que naquele dia tinha sido fechada, todos os cestos de lixo tinham sido lacrados, porque eles estavam jogando bombas nas latas de lixo e estavam tendo explosões na capital da Rússia, né? E eu lá querendo correr na Praça Vermelha, eu e meu filho, e os 2 armários russos indicando que não podia, proibido e tal. Quando eu abro o meu agasalho de corrida, estava a camisa da seleção brasileira. Aí o cara vira para mim e fala, Rivaldo! Eu falei, Ronaldo! Aí ele vira pro cara em russo lá e fala, vai! E fomos nós correr pela Praça Vermelha em volta do Kremlin. Ou seja, a camisa brasileira já foi bem respeitada fora daqui. Outro dia eu vou contar outras histórias para vocês sobre ela e minhas andanças pelo mundo. Mas nós tivemos ápices nessa viagem. Num dia, nos levaram no estado do Dínamo para assistir a estreia de Wagner Love jogando pelo time do Exército Vermelho, o CSKA de Moscou, estreando no estádio lá do Dínamo contra o time da cidade que eu gosto de chamar
É Volgogrado, mas eu gosto de chamar de Stalingrado, porque eu sempre cresci lendo as histórias do cerco de Stalingrado. Pois bem, chegamos lá, falei, bom, jogo. E nós, eu e o Pedro, temos sempre o nosso kit emergência na nossa mala, que é a camisa do Palmeiras ou do Brasil. No caso, eu estava com a do Palmeiras e fomos no estádio. Só que nós esquecemos que a torcida do CSKA é a torcida do Exército Vermelho, ex-Exército Vermelho, porque esse é o time, era do Exército Vermelho. O estádio inteiro em vermelho. E nós entramos pelo portão principal, um de verde e um de amarelo. E imediatamente fomos parar no telão do estádio, porque os russos devem ter pensado, meu Deus, chegaram os doidos. Chegaram os brasileiros. Pois bem, estamos lá acomodados bem na beirada do campo, no melhor lugar do estádio, os caras tomando vodka dentro do estádio, e nós assim, só ouvindo o povo encher a cara e dando risada e tal. E aí, quando entra o time, entra o Wagner Love, no meio dos caras gigantescos, entra lá o Wagner Love com a camisa do CSKA, eu e o Pedro chegamos, Palmeiras, Wagner Love. Esse coitado Wagner Love olhou para a torcida e viu dois malucos no meio da arquibancada de verde e amarelo. Deve ter pensado, meu Deus, até aqui a mancha me persegue. Pois bem, fomos lá, no meio do primeiro tempo, não é que o Wagner Love faz o gol, o estádio explode, o Wagner Love sai lá da onde ele fez o gol, vem pro alambrado onde estávamos nós, e vamos nós dois pro alambrado com a camisa do Palmeiras e do Brasil comemorar o gol do CSKA contra o time de Volgogrado. Bom, o estádio explodindo. Quando nós voltamos, foi beijo de russo de tudo que é jeito, abraço, ofereceram vodka. E o meu colega russo, trabalhou comigo durante muitos anos, o Misha Lebedev, chegou para mim e começou a traduzir o que os caras estavam falando. E os caras falando, pô, os caras vieram do Brasil só para ver o Wagner Love estrear. Ou então, esses brasileiros são malucos por futebol. Eles vieram para Moscou para ver o jogo do cara. Enfim, fomos ovacionados, não precisamos comprar absolutamente nada o resto do jogo, porque foi comida, bebida, eu não bebo nada, né? Mas enfim, foi isso. Na noite seguinte, nós fomos celebrar num restaurante da Geórgia, que é uma das províncias era uma das antigas províncias da União Soviética e virou, evidentemente, um país independente depois da queda da União Soviética. E eis que nós estamos lá, entramos no restaurante, já foi meio chocante, porque o restaurante tinha uma orquestra de tubas. 6 caras tocando tuba no meio do restaurante, e todo mundo em volta comendo, e nós comemos muito bem, né? Tinha um vinho da Geórgia, que eu nunca tinha provado, né? Um negócio espetacular. E nós fomos lá e jantamos maravilhosamente. Só que assim, perto da meia-noite, aparece uma outra babushka com uma mega garrafa de vodka e começa a encher os copinhos de vodka de todo mundo na mesa. E foi chegando perto de mim. E o meu filho Pedro, que não tinha idade para beber, evidentemente, começou a olhar para mim, apavorado, olhou para mim, viu a mulher chegando, todo mundo pondo o copinho, ela encheu o copo dele, encheu o meu copo, foi embora, e quando bate meia-noite, os caras da tuba levantam, o restaurante inteiro levanta, os caras começam a tocar a Internacional Socialista e virar a vodka. O Pedro olha para mim, Pedro devia ter o quê nessa época? 16 anos, mais ou menos? Olha para mim e fala, e o que eu faço agora? Eu vi 150 russos tomando a vodka e saudando e cantando a pleno pulmão. Eu cheguei, meu filho, você faz o seguinte, você toma a vodka, mas não conta para tua mãe. Pedro abriu um sorriso desse tamanho, subiu a sobrancelha, virou a vodka. Eu, que não tomo vodka, virei a minha e senti algo queimar daqui até lugares do trato gastrointestinal que eu não ouso mencionar. Bom, no que eu me recupero dessa queimada, a babushka está voltando. E no que ela tá voltando, eu olho pro meu filho tá com o copinho, pode falar, não vou contar pra mamãe, não precisa, não vou contar. Pois bem, essa foi a história do restaurante. Saímos de lá e o meu querido filho se encontrou junto comigo numa feira de coisas usadas da União Soviética. E tinham aqueles chapéus de general, aqueles chapéus de inverno, perdão, chapéus de inverno de pele com a estrela. Tinha tudo que você podia imaginar. E tinha, quando eu olho e perdi meu filho de vista, quando eu vejo, tá ele experimentando uma roupa de cosmonauta. Sim,
uma roupa de cosmonauta soviético com aquele capacete de astronauta, abrindo o visor e perguntando para mim se ele podia voltar para casa vestido assim. Eu falei, sério? Você quer sair da Rússia e voltar para os Estados Unidos vestido de cosmonauta russo com estrela aqui, né, do partidão russo na sua cabeça? Você acha que você vai passar da imigração lá na fronteira? Bom, depois de muita discussão, eu consegui convencê-lo a desistir dessa ideia e ele retornou à casa, né, dos pais só com o chapéu de inverno de marechal. Eu trouxe um deles para o meu pai, Dr. Ângelo Nicoleles, que guardou esse chapéu o resto da sua vida, adorava o chapéu de marechal do Exército da União Soviética, e para todo sempre eu me lembrei dos lugares que nós visitamos, dos museus, da era espacial, da corrida espacial. Nós vimos tudo que o Gagarin tinha, tudo, a cueca do Gagarin, a escova de dente do Gagarin, a roupa que o Gagarin usou antes de ir para o espaço, a roupa que ele usou quando ele voltou, a roupa durante o voo. Sensacional. Fomos na periferia de Moscou ver um parque onde existia uma enorme área dedicada a cada grande república da ex-União Soviética. Vimos estátuas sensacionais, uma dedicada à conquista do espaço, com uma nave subindo no espaço. Comemos num restaurante do Uzbequistão uma noite e o dono chegou para nós e falou assim, de onde vocês são? E nós falamos, Brasil. Ele falou, Brasil? Ah, vou pôr uma música só para vocês. Eu e o Pedro enchemos o pulmão, nos preparamos para ouvir, sei lá, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil. E quando a gente começa a ouvir o que estava tocando, Bob Marley. Exatamente. Ele achou que o Brasil ficava na Jamaica. Mas tudo bem, foi de coração. Enfim, foi um dos grandes momentos da minha vida e eu queria agradecer ao meu filho Pedro por essa viagem inesquecível, 16 anos atrás. E para lembrar dessa viagem, para lembrar do espírito que nós tivemos daquele mês passeando pelas ruas de Moscou, indo no balé, indo conhecer os teatros, os museus, as estações de metrô de Moscou, cada uma não tem nome, você reconhece a estação pela arquitetura, porque ela é diferente. Cada estação tem uma estrutura arquitetônica diferente. Eu gostaria de deixar, em homenagem ao Pedro e a todos vocês, uma das músicas que eu me lembro todas as vezes que essa viagem volta à minha mente. A grande viagem dos Nicoleles a Moscou em 2004. Bella ciao! A todos vocês, uma boa noite, cuidem-se, fiquem em casa, fiquem bem e lembrem-se, a primavera vai voltar. Tchau!